Brasil 2, Escócia 0, e até foi pouco. Se fosse sei lá, 4, 5, não seria exagero algum, que o Brasil teve 11 oportunidades de gol contra o frágil e acanhado e recuado time escocês, que jogou num 4-1-4-1 e esperou o Brasil do Neymar, o Brasil da ótima estreia do Leandro Damião, o Brasil da ótima estreia também do Lucas, que não jogou o tempo todo, mas o Brasil que mostrou que pode jogar bem, até por aquilo que a gente vai mostrar aqui, usando o Tactical Pad, aquela ideia de jogo básica do Mano Menezes desde os tempos vitoriosos do Grêmio 2006-2007 e a mesma história no Corinthians de 2008 e 2009. Aqui na meta ainda absoluto, Júlio César, pode jogar o Vitor, pode jogar o Fábio do Cruzeiro, o Jefferson que está em grande momento, mas aqui na meta não se discute o Júlio César. Nas laterais está voando o Daniel Alves, não jogou tão bem assim no Emirates, e André Santos fez até uma boa partida pela lateral esquerda. Para mim, não estivesse lesionado, o Marcelo seria absoluto, porque marca muito melhor que o André Santos. Mas contra o frágil time escocês, o André não teve problemas na marcação e pôde apoiar muito bem, fazendo uma parceria bem interessante aqui pela esquerda com o Neymar. Aliás, inclusive, o lance do primeiro gol nasceu assim, uma bela bola do Ramires para o André para o Neymar com grande qualidade e objetividade fez 1-0 para o Brasil no finalzinho da primeira etapa. Na zaga, Lúcio voltou para uma posição que é dele há quase 11 anos e merece continuar, porque segue muito bem na Internacional e bem no Brasil do Mano Menezes. O Thiago Silva mostrou toda a sua categoria também pelo lado esquerdo. Claro, só teve a marcar o Miller e não teve muita coisa a fazer em Londres. Mas o Thiago pode jogar à direita, como vinha jogando quando entrava bem o Davi Luiz na esquerda, e pode jogar aqui na esquerda sem problemas. Na marcação, a ideia básica do Mano que é extremamente louvável. Ele joga com 2 volantes, pode até jogar com 3, e no final do jogo ele colocou, por exemplo, o Elias para jogar por aqui, ó. Jogou o Elias pela direita e o Ramires aqui pela esquerda. Fez uma trinca, um triângulo no meio campo. Mas normalmente o Mano gosta de jogar com 2 volantes, mas 2 que sabem jogar, como o Lucas Leiva e como o Ramires, que é muito mais um meia do que um volante. Outra opção muito interessante é fazer o que fez também no final do jogo. O Mano Menezes já estava 2-0 tranquilo para o Brasil e poderia ter sido muito mais. Colocou o excelente Sandro, revelado pelo Inter, que agora começa a ter boas chances no Tottenham, para marcar e sair para o jogo. Provavelmente, com o passar do tempo, pela maior capacidade de marcação, é capaz que isso aconteça, que o ótimo Lucas Leiva seja superado pelo Sandro, que marca melhor que o Lucas Leiva e também tem uma boa saída, uma boa chegada à frente. Mas é esse esquema, com 2 volantes e 3 meias, o melhor do Brasil. Elano, a partir da direita, trocando bastante de função com o Jadson que de novo não foi bem, mas até jogou muitas vezes na dele, onde vem brilhando pelo Shakhtar Donetsk. Lá na Ucrânia ele tem também um esquema com 2 volantes, 3 meias e um atacante. A diferença é que na Ucrânia aqui joga o Luiz Adriano, pela direita joga muito bem o Douglas Costa, já lembrado pelo Mano Menezes, à esquerda joga o ex-corintiano William e por aqui joga o Jadson. Não jogou bem em Londres, não me parece um jogador talhado para a seleção brasileira, mas também não comprometeu, diferentemente do Elano que jogou bem, do Neymar que foi o grande destaque não só pelos gols e da ótima estreia do Leandro Damião. Muito bom, letal no jogo aéreo, como já se sabe, bom posicionamento, força e ainda pouca idade. Mas ficou muito melhor o Brasil quando aqui entrou o Lucas pela direita. Saiu o Jadson, o Elano foi jogar ainda mais por dentro e o Lucas, a partir da direita, como tem brilhado no São Paulo, fez jogadas de velocidade, fez jogadas de preparação e mostrou que apesar da pouca idade, é outro, como o próprio Leandro Damião, que pode jogar numa seleção brasileira que teve Neymar, que bateu o pênalti, que foi o grande nome do jogo, fez um belo gol na primeira etapa e mostrou que não parece ter 18 anos de vida não. Parece ter, na verdade, 18 anos de futebol e até mesmo de seleção brasileira. Jogou muito em Londres, se jogou demais, cavou algumas faltas que não precisava, foi indevidamente vaiado e não vou nem falar do episódio absolutamente detestável do racismo. Mas o Neymar mostrou que parece pronto para a seleção brasileira. E quando o Ganso readquirir o ritmo, o Mano Menezes do meio para frente não tem tantos problemas e começa até a vislumbrar algumas soluções. Do meio para trás, uma questão de ajuste, uma questão de entrosamento. Entendo que apesar das derrotas para a Argentina e também para a seleção da França, o Mano faz um trabalho muito bom com uma boa geração para poder trabalhar. Como falar do clássico de Barueri sem falar do Rogério Ceni? A gente falou muito na edição dessa segunda-feira do Lance, muito no meu blog no Lancinete. E não dá para parar de falar de Rogério Ceni, 100 gols em quase 14 anos, um pouco mais de 14 anos batendo faltas. Desses 100 gols, 56 de cobranças de falta. Desses 100 gols de Rogério Ceni pelo São Paulo, 73 pontos diretamente o São Paulo conquistou com essas cobranças. Ou seja, aquele jogo que o São Paulo estava empatando e ele conseguiu a vitória, aquele jogo que o São Paulo eventualmente estava perdendo e ele fez o gol decisivo. E desses 100 jogos, desses 100 gols que o Rogério Ceni marcou,
em apenas 3 oportunidades o São Paulo perdeu esse jogo. E com outro detalhe, desses 100 gols, só um deu contra-golpe, aquele do Rio São Paulo de 2002, aquele golaço do Roger Flores do Fluminense batendo no meio campo, uma falta que talvez tivesse o Zete, o Poi, o King, o Picasso, o Valdir Pérez, todos os grandes goleiros da história do São Paulo não conseguiram pegar aquela bola que o Roger mandou no ângulo, também porque o Rogério Ceni ainda estava celebrando no Morumbi. E desses 14 anos cobrando falta, o Rogério só tomou um gol de contra-golpe, num clássico contra o Santos no Morumbi, um gol do Geilson, quando o Santos foi espetacular no contra-golpe, o São Paulo errou tudo naquela bateria para tentar evitar um contra-golpe, ali saiu o gol. Ou seja, de números, não dá para descrever, embora o 100 descreva mais do que qualquer outro na história do futebol mundial. Porque o São Paulo fez o que desde 1863 não se fazia. O São Paulo não, o Rogério Ceni, embora eles se confundam para melhor esse craque bandeira tricolor. Mas vamos tentar falar taticamente do jogo que foi emocionante no segundo tempo em Barueri, porque a primeira etapa que a gente retrata aqui foi um jogo muito mais marcado que jogado. O São Paulo com uma linha de 4, sim, um ótimo zagueiro Rodolfo, foi de novo um bom lateral direito, com Alex Silva, com Miranda que esteve desatento e Júnior César mais marcando e que apoiando. Aqui o esquema básico do Carpegiani em Barueri, um volante, Rodrigo Souto matando Moraes, Jean marcando e jogando muito bem, não deixando o então meia Jorge Henrique aqui para a esquerda, e Carlinhos Paraíba quase um terceiro volante, quase um terceiro meia, aqui pela esquerda tentando jogar as costas do Paulinho. À frente, Ilcinho aberto para a direita, mas muitas vezes afunilando demais o jogo e bem marcado pelo bom Ralf. À esquerda, Fernandinho a todo momento encostando no Dagoberto. Muitas vezes, e principalmente na segunda etapa, o São Paulo se comportou praticamente num 4-4-2. Isso mesmo, o Fernandinho veio jogar aqui à frente com o Dagoberto veio mais à direita, o Carlinhos Paraíba abriu aqui pela esquerda e o São Paulo fez praticamente 2 linhas de 4. Mas na verdade, ou pelo menos no mais das vezes em Barueri, o São Paulo jogou mesmo com 4 zagueiros, 3 volantes, 2 meias e um atacante que foi Dagoberto em boa fase. E no esquema do Tite do Corinthians foi esse mesmo, com o ótimo Júlio César, a defesa a 4, com os laterais saindo pouco, Alessandro e Fábio Santos, também porque o São Paulo abriu o Ilcinho e principalmente o Fernandinho pela esquerda, 2 volantes, Ralf marcando mais, Paulinho saindo para o jogo, e a alternativa tática do Tite nos últimos jogos. Moraes, que não foi bem, mas é um bom meia centralizado, Jorge Henrique, que tem sido muito mais um meia do que um terceiro atacante, e à frente o excelente Liedson, dessa vez bem marcado, e Dentinho, que outra vez não foi bem e ainda causou uma expulsão tola. É um Corinthians que está no páreo, é um dos favoritos ao título paulista, como o agora líder Palmeiras e o próprio Santos, que deve crescer, com o Muricy ou não, mas é o momento do São Paulo, ainda mais com o retorno de Luiz Fabiano, que deixa o São Paulino muito feliz, porque na frente tem um artilheiro como Luiz Fabiano, ou vai ter a partir do Brasileirão e mais pra frente na Copa do Brasil. E atrás tem um goleiro que não é só goleiro, e um baita goleiro. Tem também um goleiro artilheiro, um mito. Como muito bem diz, e com muita razão e muita paixão torcedor são paulino, outros clubes têm goleiros, e alguns até melhores que o próprio Rogério Ceni, e ainda é atividade no futebol brasileiro. Mas ninguém tem um goleiro como Rogério Ceni. Isso só o São Paulo Futebol Clube.